Olá, sou Camila Saraiva, sou nutricionista, docente do curso de nutrição da FADAT. Hoje estamos aqui com um podcast super especial em alusão ao Dia do Nutricionista, que aconteceu dia 31 de agosto. Olá, sou Jéssica Souza, sou nutricionista, docente também do curso de nutrição da FADAT. E hoje, nós vamos ter como convidado uma pessoa, um nutricionista esportivo muito especial, Ele é graduado em nutrição pela UES, especialista em nutrição esportiva, especialista em nutrição clínica funcional, mestre em nutrição e saúde e doutor em ciências fisiológicas. Ele é pesquisador voluntário do Laboratório de Fisiofarmacologia Cardiovascular e Renal do Instituto de Ciências Biomédicas da UES e também é membro da Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais. Então, com muito prazer hoje, nós estamos com o professor Dr. Sérgio Fontelli. Seja bem-vindo, professor. O prazer é meu, uma alegria muito grande de participar desse podcast em alusão ao Dia do Nutricionista, a profissão que a gente ama tanto. E aí a gente trouxe algumas perguntinhas sobre suplementação, que é a área que os nossos alunos mais têm curiosidade, certo? Vamos começar pelo queridinho. Uhum. Professor, me diga uma coisa sobre suplementação. Na sua prática profissional, quais são as dúvidas que mais surgem em relação a esse tema? As dúvidas são inúmeras. As dúvidas vêm ou pela falta de informação completa em relação ao tema, ou por mitos ou informações são dadas nos meios de comunicação sem filtro. E isso vai gerando mitos, Como, por exemplo, que o fato de eu usar um pré-treino, eu vou emagrecer. Que pelo fato de eu usar cafeína, eu emagreço. Ou que pelo fato de simplesmente usar um suplemento proteico, eu vou ganhar massa muscular. Então, é muito isso, A questão do efeito milagroso. É a grande, vamos dizer assim, a grande celeuma que gira em torno disso que a gente tenta desmistificar dentro do consultório. Porque, veja, é o que eu costumo dizer para as pessoas, eu até brinco um pouco, dizendo assim: você pode comprar 4 pneus novos para o seu carro, melhor marca, mais caro. Se você não alinhar e não balancear, o carro vai tremer todinho. Exatamente. Então não adianta você usar um suplemento, ou um fitoterápico, e você não treina, você não tem uma boa alimentação, o teu estado de saúde não está legal, você tem alterações hormonais importantes, então a gente tem que ver sempre o conjunto. É como uma grande pintura, você tem que analisar o quadro. Então você toma suplemento, mas sua alimentação é horrível. A balança não tá, A balança não fecha. Você tem ou então simplesmente está sedentário há muito tempo, mas você acha que tomar aquilo ali vai fazer com que você emagreça em 2, 3 meses. E é lamentável que às vezes a gente veja muito isso nos meios de comunicação. O marketing tem seu lado positivo, obviamente, mas um marketing mal feito, um marketing ruim, ele infelizmente ele vai levar a pessoa por um caminho muito perigoso. Acaba prejudicando, Muito. É porque as pessoas visam muito a estética, Elas não vêem a saúde assim quando vão procurar alguns suplementos. Exatamente. E eu costumo dizer que a estética ela faz parte do combo. Ela faz parte do combo embalado a vácuo. Vem junto. Então, primeiro, para esteticamente você estar bem, você tem que estar saudável, porque aquilo não se mantém. Então, se você não está com a tua função orgânica legal, se você não tem uma boa massa muscular, se a tua parte hormonal não está legal, se você não está com a parte, inclusive, psicológica, porque é isso que tem que se entender. Por vezes, a nutrição ela esbarra na questão psicológica. Quando você está falando de um grande obeso, nós estamos falando essencialmente de causas psicológicas. Um indivíduo que é compulsivo, um indivíduo que tem uma personalidade adicta, que ele simplesmente está trocando um vazio que o professor Flávio Gicovati, falecido psicoterapeuta, ele dizia uma coisa muito interessante, que normalmente nós temos os buracos que nós queremos preencher. E ao invés de nós entendermos os buracos, a gente quer tapar o buraco com qualquer coisa. A gente preenche pontual essa fala, com outras coisas e vai fazendo só uma transferência. Então, por isso que é muito comum, por exemplo, pessoas que fazem cirurgia metabólica, a cirurgia bariátrica, elas transferem a compulsão do comer
seja para beber, seja para comprar demais compulsivamente. Como se fosse outro vício, né? Isso, e eu já tive pacientes que foram para drogas ilícitas, né? E arruinaram a vida em função disso, né? Então, muitos pacientes você tem que dizer, olha, eu creio que você precisa de um acompanhamento, né, psicológico, na psicoterapia, seja um psiquiatra, um psicólogo, mas precisa, né? E por vezes é a questão do processo só de educação alimentar mesmo, como você disse, desfazer esses mitos. O profissional nutricionista, acima de tudo, ele é um educador, né? Inicialmente ele é educador. O nutricionista ele não é uma bengala ad eternum para o paciente. Então, na verdade, ele vai ensinar, ele vai mostrar o caminho, né, para que esse indivíduo ele comece a ter uma relação melhor com o alimento, de compreensão, que a saúde dele tem uma relação direta com aquele alimento, com o meio que o cerca, né? Tanto é que nós vemos, e é assustador, porque a obesidade é uma epidemia. Muita gente está querendo dizer que a obesidade não é doença, gente, mas é. A obesidade é uma doença. A obesidade é a mãe da maioria das doenças que nós temos. Então, para mostrar um dado para vocês, existe um site chamado Our World in Data, ou seja, o nosso mundo em dados. E ele reúne os dados de todos os centros epidemiológicos do mundo. E aí ele vai fazendo um ranking, né? Quais são as doenças que mais matam, né? E aí ele divide isso por país, vai dividindo por continente, etc, né? É muito interessante até para o próprio estudante da área de nutrição visualizar isso. E o que é que a gente vê? Que o que mais mata no mundo de longe são as doenças cardiovasculares. Sim. 19 milhões de mortes por ano. E olha que o último dado atualizado foi de 2021. A gente não sabe como é que está. Então você pega as grandes doenças que matam, doença cardiovascular, obesidade, né, cânceres. Isso tem uma relação direta com a alimentação, com o estado nutricional do indivíduo. Então, infelizmente, o indivíduo obeso, gente, é um indivíduo que ele está sujeito a todas praticamente as doenças crônicas, né, que nós temos no ranking das que mais matam. Então aqui ninguém está fazendo uma discussão meramente filosófica, é fato. Né? Então aí onde entra a questão do profissional nutricionista, né, trazer o indivíduo para essa realidade, né, e desfazer esses mitos. Porque o que acontece? As pessoas tentam se pegar na tábua da salvação. Aqui, isso aqui é muito bom. E aí você vê toda hora. O achismo, né? Nossa, aí você vê toda hora. Aqui esse suplemento vai fazer milagre, você vai emagrecer e tal, tal. Não existe milagre, desconfie. Quando você ouve a palavra, isso aqui vai resolver todos os teus problemas, que isso aqui é a forma milagrosa, não existe. Tanto é que o número de obesos aumenta no mundo. Se isso existisse, estava resolvida a questão. A questão é muito mais complexa. Envolve aí um leque de causas, né? É multifatorial. A gente costuma ver muito na internet, né? Vez ou outra, um dia ou outro, a gente vê esses suplementos milagrosos, né? Então, tem esse suplemento aqui, esse suplemento é milagroso. E logo em seguida, a gente tem um posicionamento aí da Anvisa, dizendo, né, que esse suplemento não promete, ele não cumpre o que ele promete. E aí, aquele suplemento, ele é escondido. Quando é no outro dia, a gente tem outro suplemento na mesma perspectiva daquele que também vem, né, nessa perspectiva de um suplemento milagroso, né? A gente sempre vê isso e, infelizmente, sendo perpetuado nas mídias sociais como um todo. E aí o senhor começou a falando justamente de mitos, né? Então, usa isso aqui para esse fim, né? Usa um suplemento proteico para ter massa muscular. E assim, o que é que o senhor acha que a gente, como nutricionista, como profissional nutricionista, a gente pode trazer aí para esse consumidor, incentivar essa educação para o consumidor, realmente mostrando o que é verdade e o que não é? Como é que a gente pode estar atuando aí nessa área? Olha, o profissional, seja ele de que área for, ele é um disseminador de informação científica, né, de forma séria, mas dentro de uma linguagem que o paciente possa entender. Então, logicamente, você não vai ficar usando os termos técnicos para quem não é da área. Essa pessoa não vai entender isso. Vai ficar mais confusa ainda, mais né? Confusa. Então, a função do profissional é capilarizar a saúde para a sociedade. Então, primeira coisa, trazer conhecimento de forma embasada, né, segura, não aderir a modismos. Há uma coisa, isso aqui é voltado especificamente para os acadêmicos e os profissionais, recém-egressos de cursos de nutrição. Muito cuidado, porque é uma confusão enorme entre evidência científica e diretriz científica. Isso aí
é uma casca de banana tremenda. Então, por exemplo, saiu uma pesquisa tal que diz que isso aqui faz isso, isso, isso. No outro dia está todo mundo recomendando. Veja, às vezes aquela pesquisa foi feita com animais, numa dose que para seres humanos é totalmente irreal. Você não pode transpor aquilo que foi feito para animais imediatamente para seres humanos. Então aquilo ali você fez com o animal, aquela substância que foi utilizada vai para ainda ensaio clínico, né, que são provas de conceito, e até chegar no mercado isso leva anos. É um caminho muito né, e até ver se é efetivo mesmo. Então o que é que a gente vê é, infelizmente, atropelos. Né? Então uma evidência é uma luzinha, é uma pequena luz, né? É um LEDzinho muito fraco, que com mais pesquisas aqueles LEDs vão se somando até a gente ter uma diretriz, que é o seguinte: olha, eu tenho pelo menos aqui 50, 60 pesquisas que dizem que isso realmente acontece. Nós fizemos ensaios clínicos com pacientes e realmente mostrou efeito. Opa! E outra, é seguro. Um produto para ser utilizado, ele tem que ser seguro. Então os testes de toxicidade têm que ser realizados. Você não pode usar uma coisa como a gente já viu muito. O produto foi lançado no mercado, um ano depois foi retirado das carreiras, porque estava dando morte súbita, né? Insuficiência cardíaca, entre outros, né? Então isso é bem conhecido no meio da farmacologia. E na nutrição também não é diferente. A gente tem muito produto que dá efeito colateral. E às vezes, enfim, é retirado, né? A gente tem vários e vários exemplos. Ninguém vai citar nome aqui, mas tem vários. Então, essa é uma grande preocupação. Então, primeiro, esse ponto, né, da informação segura, de não aderir a modismos. Realmente, nós nos basearmos em sociedades científicas. É para isso que existe a sociedade científica. Ela traça diretrizes. O código de ética do nutricionista é muito claro em relação a isso. Você não pode fazer recomendações daquilo que não tem efetividade dentro do ponto de vista clínico. O código de ética é claro nisso. Quem faz ou usa o paciente de cobaia está infringindo o código de ética. Então você está lidando com a saúde alheia. Isso é o bem mais importante que a pessoa tem. Ave Maria. Né? Porque sem ela a gente não faz nada. Então esse é um dos pontos. Inclusive, aí até puxando um ponto, professor, em relação a isso, quer ver uma coisa que está sendo uma celeuma muito grande, mas graças a Deus já está caindo por terra, é a história que o leite é inflamatório. Ave Maria. Olha, isso foi um Deus nos acuda. Vamos colocar aqui para quem está nos assistindo entender. A última pesquisa do IBGE, que foi o ENDEF, que é uma pesquisa em relação ao consumo familiar, né, e consumo de nutrientes, né, em relação à população brasileira, demonstrou o seguinte, que 99% das mulheres no Brasil não consomem cálcio em quantidade suficiente. Gente, o que é que significa isso? Significa você ter uma série de alterações importantíssimas dentro do ponto de vista de funcionamento do teu corpo. Cálcio é fundamental para a contração do músculo, inclusive músculo cardíaco, é fundamental para a neurotransmissão, é fundamental para a manutenção do sistema ósseo, né? Então, aí você alia isso, que as mulheres, elas entram no climatério, na menopausa, mais cedo do que os homens entram na andropausa. Então, na hora que você começa a condenar um alimento, né, para um público que já tem uma deficiência de um nutriente que esse grupo de alimentos é rico, você está criando um problema de saúde pública. Você está agravando um problema que já existe. Você vai acelerar o processo de osteoporose, de osteopenia. E aí o que é que a gente vê? Que nos últimos 4 anos, as revisões sistemáticas com meta-análise, deixa eu traduzir o que é isso. Revisão sistemática é quando você vai fazer um resumo de vários estudos. E a meta-análise é o tratamento estatístico desses resumos em números, para a gente ver, tem influência ou não. O que é que tem se demonstrado? Que o leite não é inflamatório, salvo para as pessoas que têm sensibilidade ao leite, à proteína do leite. Sim. Então esse é um grupo. Como eu tenho um paciente que tem crise de enxaqueca se comer melancia. Talvez as professoras já tenham visto alguém assim. Já sim. Aí nós vamos condenar a melancia. A melancia a partir de onde se come, que a melancia faz mal a enxaqueca. Não, para as pessoas que têm. Então esse é o grande ponto. Não condenar alimentos, porque isso não é científico. Você vai condenar aquilo que não é saudável de jeito nenhum. Então, por exemplo, nós vamos condenar fast foods. Né? Porque a forma do preparo, a gente sabe que isso não é legal, né? Mas nós não vamos sair condenando alimentos que fazem parte, né, de forma milenar já da vida do ser humano, né? Então, por causa de pequenas evidências, enfim, que a gente não sabe algumas questões metodológicas, etc. Né? Então, acho que esse é um grande ponto. E acaba se extrapolando para a população como um todo, né? Você pega o que é minoria
né, de toma casos. como maioria. E toma como maioria. Esse é um erro. Você tem que ter o geral para o específico, não do específico para o geral, né, porque não comporta. Né? Então eu não gosto de uma fruta tal. Essa fruta não pode ser mais produzida porque eu não gosto. Então, porque eu Minha tenho uma sensibilidade. né? Eu tenho uma sensibilidade, então não pode. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Lamentavelmente, a gente está vendo isso. Então tem que ter muito cuidado. Outro vilão tremendo foi o pobre do ovo. Coitado. Coitadinho do ovo, né? E o colesterol. Exatamente. Tem paciente que diz logo o colesterol do ovo. Eu digo, rapaz, não se preocupe com esse colesterol. Forma química ali é outra história. Então é bíblico, né? Os humilhados serão exaltados, né? Então, graças a Deus, o ovo retomou, né? E é uma das fontes proteicas mais completas que nós temos. Aliás, a maior fonte que nós temos, vamos chamar de vitamina, porque é considerada vitamina, que é a colina. Né? A grande fonte de neurotransmissor, acetilcolina, né? Importantíssimo para a transmissão neural. Né? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, porque a gente fica vendo isso, né? Rede social é muito bom, a ferramenta é muito boa. Aliás, a ferramenta, o problema dela é como ela é usada. Verdade. Então, a ferramenta... Essa cautela que a gente tem que ter, né? Isso, o filtro, temos que ter um filtro. Então, a informação é segura, a informação é precisa, de boas fontes. E aí, para o público, mais uma dica. Desconfie quando se fala assim, pesquisas apontam, né? Tem que ter um pesquisador. A obra tem que ter um autor. Qual pesquisa? Né? Porque no marketing ruim é muito comum começar com essa frase. Pesquisas demonstram. Porque chama a atenção do leitor. Ele fica, teve pesquisa aí, eu achei interessante, mas que pesquisa, né? Que pesquisa dá um tom de autoridade. É. Né? E, na verdade, isso às vezes é um meio de camuflar. Você lança no geral, foi uma pesquisa. Pesquisadores, tem até um produto aí que está muito em voga, que é pesquisadores de Harvard. Ainda bota Harvard no meio. Harvard é conhecido, né? Respaldado. Respaldado. E, infelizmente, a gente vê que não é. Então, acho que o principal ponto é esse. A questão do conhecimento, né, baseado no processo de educação alimentar. Com isso, a gente vai desfazendo os mitos, né? E cuidado com os modismos, né? Que realmente a gente precisa estar muito bem centrado naquilo que a gente vai indicar para o paciente, aquilo que a gente vai falar para o público. A saúde, né? Pega nessa palavra que o senhor falou, a saúde. E aí, quando a gente fala de suplemento alimentar, a gente sabe que a pessoa entra na academia naquele primeiro momento, já quer começar um suplemento. Hoje, como é que tá essa indicação de suplemento? É para esportista, desportista, alto desempenho? Pronto. Qual é, vamos dizer assim, o grande foco do nutricionista? É a individualidade. Né? Então nós vamos trabalhar o indivíduo de uma forma única, como uma entidade única. Então, o que é que acontece? O suplemento, como o nome bem já o define, é para suplementar aquilo que porventura, numa situação normal, nós não consigamos fechar com a alimentação convencional. Vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo passa o dia fora, ele não sabe cozinhar, não tem quem faça a comida. Então ele vai usar ali um suplemento proteico. É muito bem-vindo. Isso não é problema nenhum. Ok. Para cobrir as necessidades dele, porque senão ele ficaria em déficit. Então essa é uma situação. O problema é achar que isso vem à frente. Então o suplemento não é base. Ele não é o alicerce da casa. Ele é o detalhe, ele é o retoque, né? Ele é a decoração de interiores. Né? É aquilo que vem no final. Sim. Então, uma coisa que pelo menos eu procuro trabalhar com os meus pacientes, né, nesse processo, é que o suplemento ele não é a base. E principalmente aqueles que estão começando. É muito interessante essa colocação, professora, porque é o seguinte, o indivíduo que é sedentário, quando ele começa a fazer uma atividade física, as respostas são muito rápidas, porque existe um processo chamado adaptações fisiológicas ao treinamento. Então, aquele indivíduo que nunca treinou, ele começa a treinar, os 3 primeiros meses ele tem respostas muito rápidas. Sim, o corpo, ele, né, tá... E isso, você sai do nada, você sai da inércia, Sim. Né, e começa a ter estímulos. Então, você vai ter uma série de respostas adaptativas, dentro do ponto de vista neuromuscular, dentro do ponto de vista de rotas anabólicas. Você vai ter um processo que a gente chama aqui, gente, de biogênese mitocondrial, mas deixa eu explicar. É como se a fornalha do teu corpo, que é para aumentar a queima de gordura, por exemplo, tudo isso é muito estimulado no começo. Só que depois tem uma certa acomodação. Passou aquela explosão inicial, aquele choque. E aí isso às vezes incomoda. Só que a gente tem que raciocinar o seguinte, biologia não é ciência exata. Então você não tem uma curva de linearidade. O corpo ele responde por sistema de resposta e platô.
Quem já fez um processo de emagrecimento sabe o que é que eu estou falando. Você começa ali uma dieta, um planejamento alimentar. Você dá aquela emagrecida, depois dá uma estagnada. Aí é o momento do desespero. A frustração, né? A frustração. Meu Deus, eu não vou sair mais daqui. Mas tenha calma. O corpo está tentando se segurar. Que você reduzir gordura, você está queimando a conta poupança. É a reserva. Eu sempre digo isso. O organismo ele quer estar vivo, ele vai tentar segurar. É igual alguém que ganha X e de repente recebe a ótima notícia que vai ganhar metade do que ganhava no próximo mês. A primeira coisa que você faz é apertar o cinto, você tem que controlar custo. O corpo faz a mesma coisa. Né? Só que tem uma hora que se você tiver a mãe de todas as virtudes, que é a paciência, né, o que é que vai acontecer? De novo, você vai começar a perder. É dessa forma que a coisa funciona. Você não vai emagrecer em 6 meses que você levou 10 anos para engordar. Então vamos ser muito francos, né? Nessa hora a gente precisa tomar um choquezinho de realidade, né? E a questão da suplementação vem muito em cima dessa lógica também, querendo aumento rápido. Quando as pesquisas demonstram que as pessoas começam a usar muito suplemento, principalmente por indicação de amigos dentro da academia. Sim. Né? Não é nem pelo conhecimento científico, às vezes, de internet, não. A primeira causa, não que ela não seja importante, mas a primeira causa é a indicação de amigos, parentes. Deu certo comigo, né? Pode dar certo com você. E aí, professora, tem outro ponto, né? Que é exatamente o lado ruim da história. Muita gente com efeito colateral. Porque tinha uma doença de base que não podia usar aquele suplemento. A tal da individualidade que a gente falou, né? Exatamente. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema. Não tenho refluxo, não tenho gastrite. Mas se eu usar um suplemento à base de cafeína, vai agravar o meu refluxo, vai agravar a minha gastrite. Se você não tiver nada, ok. E tem gente que nem sensível à cafeína que é outra coisa muito interessante, que vai depender exatamente da individualidade. As pessoas têm nível de receptores diferenciados para a cafeína. Uma pesquisa muito interessante mostrou isso, dando a mesma dose por quilo de peso para pessoas diferentes. Quando se mensurava as concentrações sanguíneas, as dosagens eram absolutamente diferentes. Tinham variação. Sim. Né? Porque cada um tem a sua forma sua de resposta, metabolizar aquilo. Exatamente. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, não é que o suplemento por si seja ruim. É uma condição técnica. Aqui ninguém está endeusando nem demonizando. Né? É uma condição técnica. Se o indivíduo precisa naquele momento, ok, muito bem-vindo. Né? Ele não consegue cobrir a alimentação porque ele tem dificuldades de rotina, de vida, mas nunca vai ser o ponto de base. Se o indivíduo tem essa possibilidade, ele consegue cumprir a rotina de alimentação, é um indivíduo que tem a facilidade, que tem quem faça para ele, vamos começar pelo alimento. Sim. Né? E aí, quando se fizer necessário o suplemento, aí está lá como uma opção, como uma possibilidade. Né? Mas aí tem que desfazer esse mito que tem que usar suplemento para ter o resultado. Não é. E outra coisa, né? Muita gente não conta que alguns ganhos são à base de hormônios. Né? Então, nós estamos falando de outra coisa. Então, tem que se... Né? Algumas pessoas ainda se iludem muito com isso, acham, né? Que não é só questão da alimentação, a alimentação ajuda muito, mas tem, vamos dizer assim, ganhos musculares que não são dentro daquilo que fisiologicamente é o convencional. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. E aí, uma queridinha, que eu sou nutricionista de consultório. Acho que de 10 pacientes, 9 que chegam já falam dela. A creatina. Sim. E aí, me fale um pouquinho aí da sua vivência sobre a creatina, como é que tá no seu consultório a creatina, indicações, usos. A creatina realmente é uma substância que tem se demonstrado bastante segura, né, nos últimos anos. Inclusive, há 5, 6 anos atrás, se tinha muito receio da creatina em relação à questão hepática e renal. Né? O que é que se viu? Que indivíduos que não têm nenhum problema hepático e renal e que usam de forma correta a creatina, estudos que acompanham até 5 anos os indivíduos, né, não viram nenhuma alteração dentro do ponto de vista hepático e renal. Lógico, aqui ninguém está falando de exageros, doses recomendadas, né, aquelas doses que variam de 3 a 5 gramas dia. Né, ou em forma aguda, que a gente fala de sobrecarga de creatina, que são aquelas 4 doses, né, de 5 gramas, que daria 20 gramas por dia, dali durante mais ou menos uns 5 dias, né, e depois você faz a redução. Mas, de qualquer forma, o que é que se viu nos estudos? Que não tem diferença. Né, então é melhor você tomar a dose, se você não é uma competição que vai acontecer ali de emergência e tal, é você fazer o uso crônico mesmo, as 3 a 5 gramas dia, que resolve a história. O que é que acontece? É que a creatina, como ela virou uma vedete, teve muita pesquisa com ela. E aí algumas coisas muito interessantes
se viu com a creatina. Primeiro, que ela inibe uma proteína chamada miostatina, né? A miostatina é uma proteína que ela regula negativamente a hipertrofia muscular. Então a creatina, ela ajuda a bloquear essa atividade da miostatina. Então isso realmente facilita, né, a rota mTOR, que é a rota de ganho muscular. Que não se sabia exatamente por que a creatina gerava esse ganho de massa muscular. Você achava que era questão de aumento só de líquido, tinha muito isso do líquido. Né? Até as mulheres tinham medo de tomar, né? Isso. Aí depois começou a se entender melhor esse mecanismo. E a grande, vamos dizer assim, a grande apelação da creatina, na verdade, é aumento da reserva de ATP intramuscular. Sim. Então, a creatina, ela é um suplemento para treinamento de força, treinamento de explosão. O que a gente vê muitas vezes são maratonistas usando creatina, não faz o menor sentido. A creatina, gente, ela vai aumentar a reserva de ATP dentro do músculo. O que é que significa? Que você vai ter um desempenho melhor em exercícios que durem até 10 segundos. Então, nós estamos falando de levantamento de peso, né, uma corrida de 100 metros, então um salto, por exemplo, no vôlei, né? Então, estamos falando de algo que realmente é de explosão, tá? Então, se você... eu sou maratonista, eu vou usar creatina para melhorar a massa muscular. Isso não funciona, porque é outra rota bioquímica, né? Então, a creatina, ela vai agir por uma rota bioquímica, e vai para os alunos, que nós chamamos de anaeróbia alática, né? Ela é curta, não tem nem produção de lactato em níveis significativos, né, de aumento sanguíneo. Enquanto você está falando de uma maratona, é um exercício aeróbio, fosforilação oxidativa. A creatina não colabora nesse processo. E aí nós temos um terceiro ponto da creatina. Se viu que para idosos ela melhora a parte cognitiva, né? Isso pode estar muito relacionado à questão de fatores de crescimento neural, né, e de diferenciação que ajudam a manter a homeostase neuronal. Então, isso está sendo mais aprofundado, né, e ao mesmo tempo também a questão da sarcopenia, que é a perda de massa muscular dos idosos. O grande problema para o idoso, né, um grande risco é o risco de quedas. Sim. E aí, tanto a vitamina D como a creatina, elas têm um papel muito interessante nisso, que é um papel que elas interagem. A vitamina D, se viu também que ela inibe a ação da miostatina. Tá? Junto com a creatina, você tem um efeito cinético de potencialização dessa redução da miostatina. E com o próprio envelhecimento, aí vem a parte cruel. Com o envelhecimento, o que nós mais perdemos de fibra muscular é a fibra tipo 2, que é de contração rápida, é que ajuda no equilíbrio. Essa que te mantém, se você for tropeçar, se você levar um leve escorregão, ela que te ajuda a te manter no equilíbrio. Quando você está perdendo essa fibra, você perde essa capacidade adaptativa. Então imagine um idoso, tem menos massa muscular, que às vezes está osteopênico ou já com osteoporose. Sim. O que é que significa uma queda para um idoso? Significa fratura de ossos longos, fêmur, né, quadril. Isso impacta em quê? Internações, risco de tromboembolismo, de morte mesmo, né? Aí todo um custo, né, pro indivíduo, de isolamento. E essa imobilidade, professora, realmente que a senhora falou, vai gerar mais atrofia muscular. Você piora o quadro, né? É um círculozinho vicioso, ruim, né? Então, a creatina, assim, aí falando um pouco de uma forma geral, é bem seguro, desde que você não tenha nenhum problema renal e hepático e use de forma correta e para a finalidade a qual ela se propõe. Então, se você faz uma musculação, bem-vindo. Se você faz um crossfit, legal. Se você faz um treinamento de levantamento de peso, show. Agora, se tu és maratonista, se você faz aí ciclismo de longa duração, não é o suplemento adequado para você. Sim. Ótimo, excelente. A gente falou da creatina, também tem outro suplemento que é um queridinho também, que muito se fala da questão dos suplementos proteicos, né? Sim. E aí acredita-se, inclusive até naquela fala inicial do senhor, bem pontual, né? Bem pontual, de que os suplementos proteicos às vezes são propagados aí como um suplemento que vai promover aí o ganho de massa muscular, né? Isso. E aí, nessa perspectiva dos suplementos proteicos, né? Quem é indicado? O suplemento proteico, eu consigo aí suprir essa
possível necessidade com a alimentação? Posso estar ofertando aí alimentos para ter esse aporte proteico no indivíduo que está ali na atividade física? Como é que funciona? Pronto, vamos colocar a situação primeiro partindo do pressuposto seguinte. Quando a gente está falando de nutrição esportiva, a proteína ela é calculada de acordo com o peso do indivíduo. Então esse é o primeiro ponto. Então é em função do peso. Quanto mais pesado você é, mais proteína você precisa. Tá? Então, essa é a verdade da qual nós partimos. O que é que se viu nos últimos anos? É que as pesquisas foram evoluindo em metodologia e se viu que as necessidades proteicas em relação a diretrizes antigas que se tinha mudaram. Ou seja, antigamente se dizia o seguinte: para ganhar massa muscular eu preciso ingerir até 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. Está se comprovando que as primeiras pesquisas de 1980, na década de 80, década de 90, é que tinham razão, que é entre 1,6 a 1,8. Inclusive, a diretriz da Sociedade Brasileira de Nutrição Esportiva e de Medicina Esportiva, que lançaram a diretriz junto em 2011, né, fala isso, que é exatamente entre 1,6 e 1,8. E pesquisas que já saíram ano passado, inclusive, inclusive, professora, com proteínas vegetais. Mesmo proteínas vegetais demonstraram que 1,6 gramas de proteína por quilo de peso garante o processo de hipertrofia. Tá? Então, nós estamos falando aqui numa situação que é o indivíduo não está em restrição alimentar. Então, o cara não quer emagrecer, ele quer ganhar massa muscular. Então, se tu queres ganhar massa muscular, qual é a recomendação? Entre 1,6 a 1,8 gramas de proteína, sendo que a tua alimentação seja rica em proteínas de alta biodisponibilidade. Né? Então nós estamos falando de produtos lácteos, de carnes, ou se você for fazer o uso de uma suplementação, por exemplo, para quem não gosta ou não pode por algum motivo fazer a suplementação à base de whey protein, fazer suplemento de proteína vegetal, como a ervilha, né, a isolada da soja, se também não tiver nenhuma sensibilidade, né, porque é uma proteína alergênica, mas enfim. Agora vamos lá, mas digamos que a pessoa quer emagrecer. Agora é outra história. Você está fazendo musculação, mas ele precisa reduzir gordura. Aí o contexto muda. O que é que as pesquisas falam? Que 1,6 não dá conta do recado, porque tu estás em déficit energético. Você precisa de mais. É outra história. E aí você vai ter uma variabilidade em relação às pesquisas, mas elas normalmente ficam ali entre 2 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso seria interessante para manter o balanço de nitrogenado, evitar a perda de massa muscular e evitar comprometimento também imunológico. Porque o que as pessoas precisam entender, quem está nos assistindo, é que uma situação eu não estou em déficit calórico, ou seja, eu quero ganhar massa muscular. Então eu tenho que consumir mais do que eu preciso. Eu estou em saldo energético. O outro lado da moeda eu estou querendo emagrecer, eu estou com deficiência energética, eu estou consumindo menos carboidrato. Então nessa situação eu preciso aumentar meu consumo proteico. Sim. Né? Então há uma mudança em relação a isso. Né? Então aí vem aquela história, né? Do quanto mais, melhor. Isso é o que as pessoas realmente vão. Se 1,6 é bom, 3,2 é show. Não é. O corpo ele tem um ritmo de síntese, gente. É como você querer colocar 4 metros cúbicos de areia na caçamba no caminhão que só cabe 2. Não dá, não adianta. O corpo ele tem um ritmo próprio, você dá mais proteína, não vai fazer com que ele ganhe mais massa muscular mais rápido. Isso não vai acontecer. Esse excesso vai fazer o quê? Vai ou virar glicogênio muscular ou a parte chata, gordura no teu corpinho. O lindo pensa que comer proteína demais não vai ganhar gordura, só carboidrato, né? Pagou caríssimo. Pagou caríssimo pro troço virar o carboidrato ou para virar gordura. Sim. Então, em nutrição tem uma máxima que é a máxima da vovó. Tudo demais é veneno. Né? Você não pode, tanto a falta. A virtude não está nos extremos, a virtude está no meio. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. Né? Dietas restritivas demais vão gerar danos imunológicos, dano de perda de massa muscular, envelhecimento funcional precoce mesmo. E isso eu quero deixar bem claro. Né? Dietas muito restritivas, elas geram problemas sérios. Há pesquisas da década de 80, né, principalmente o pessoal que trabalha com bioenergética, demonstrando que uma dieta muito restrita, depois de 6 meses, ela chega a reduzir a taxa metabólica basal em até 30%. Isso é um mundo quando a gente está falando de biologia. E é muito comum eu receber isso no consultório. Pessoas que vêm dieta muito restrita e dizem, eu não estou mais emagrecendo, eu já reduzi mais e eu não consigo emagrecer. Porque você já reduziu tanto.
E nessa tua perda de peso, perdeu tanta massa muscular que a tua massa lá embaixo. Tua taxa metabólica basal caiu. E aí, geralmente, esses pacientes têm até medo de comer, né? Eu vou comer, eu vou engordar, Nossa. como assim? Olha o mito lá que a professora fala. É esse, eu quase sou espancado dentro do consultório, porque eu tenho que dizer, você tem que comer mais. Esse, você é louco. Exatamente. Se eu comendo o que eu tô comendo, eu não emagreço. Se eu comer mais, eu vou engordar. Mas é exatamente isso, você armou um gatilho. É verdade. Você fez com que teu corpo se tornasse mais econômico, vamos falar no bom português. Então o teu corpo está todo cheio de mecanismos de segurança. Você precisa destravar esse mecanismo. Como é que você faz isso? Não é que você vai morrer de comer, mas você tem que começar paulatinamente a comer mais. Por incrível que pareça, você vai começar a ganhar massa muscular, a tua taxa metabólica basal vai subir, a taxa metabólica de repouso também, teu corpo vai gastar mais e você começa a emagrecer com facilidade. Olha que coisa maluca. É o paradoxo da nutrição. Eu vou pegar essa fala dele, vou gravar e vou postar, porque ninguém acredita nisso que a gente fala. Mas e é engraçado. E isso dá um nó na cabeça das pessoas. Eu já tive paciente que voltou 40, 50 dias depois. Sem acreditar. O cara ficava, mas como é que pode? Teve um que quase fica doido. Eu não estou entendendo nada. Eu digo, isso é biologia. Mas é porque as pessoas cresceram, né, entre aspas, nessa de eu tenho que comer pouco para emagrecer. Sim. E quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Sim, não, você está se desnutrindo, você está se pondo em risco, você está envelhecendo precocemente. A verdade é essa. O efeito contrário, né? Tudo o que você não quer. Né? Quem quer envelhecer mais rápido? Quem quer perder massa muscular? Não. Quem quer perder o lindo colágenozinho da pele, ficar todo flácido? Né? Então, uma coisa é você reduzir valores calóricos, outra coisa é você se põe em desnutrição. É uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, né? Certo. E aí, falando desses suplementos proteicos ainda, quem é que pode consumir? O senhor falou aí dos valores, né? Mas assim, do mesmo jeito que eu entrei na academia, eu posso já consumir uma proteína? Qual o público que mais vai se encaixar esses suplementos proteicos? Pode. Isso não há... você tem que considerar que é um alimento. Né? Tem que partir desse pressuposto. Então, o que não vai poder? Quem tiver sensibilidade à matéria-prima. Então, se você é alérgico à proteína da vaca, do leite de vaca, você provavelmente vai ter problema. Né? Se você tem sensibilidade, por exemplo, a alguma proteína vegetal, você obviamente não vai fazer uso ali, né? Mas focando na matéria-prima. E outros é a questão, por exemplo, se você tem intolerância à lactose, que não é uma alergia, tá, gente? Intolerância à lactose é uma deficiência de uma enzima chamada lactase que digere o carboidrato do leite, que é a lactose, que dá gases, quadros diarreias. Então, por exemplo, se você tem intolerância à lactose, você vai ter que, se tiver que usar o suplemento, vai ter que usar um whey protein isolado. Né? Se você tem algum problema intestinal, talvez tenha que usar o hidrolisado. É para isso que são feitas essas variações de suplemento. Mas, a priori, não há limitação. Criança pode usar? Sim, desde que de forma adequada da alimentação. Eu tenho muitas crianças que são esportistas que a gente coloca porque são muito seletivas no paladar. E é impressionante, principalmente as crianças que fazem natação. Os atletas de natação, nessa faixazinha de segunda infância e pré-púberes, são máquinas de consumir energia. Você pega ali menininhos de 1,50 m, pesando 48 quilos, que o gasto calórico dia é 4.000 quilocal. Meu Deus. Né? E muitos chegam com deficiência de estatura, deficiência de crescimento, porque exatamente não consomem aquilo que gastam. Exatamente, porque o gasto é muito alto. Né? Natação, para quem está vendo a gente, é uma das atividades físicas que tem a maior demanda energética, o maior gasto energético. Né? É muito alto. Né? Então, você pega uma criança dessa que nada, às vezes 2 horas por dia, né? De segunda a sábado. Né? Estamos falando aqui de competição, tá, gente? Sim. Nível competitivo. Então, o gasto calórico é muito alto. Então, às vezes, as crianças têm que entrar com suplemento, sim, porque elas não conseguem dar conta. Para dar esse aporte. Até pela rotina. Né? Outra coisa, grávidas também podem usar? Sim. As grávidas também podem. Não há problema. O que a gente tem que ter cuidado é exatamente isso, a questão de conservantes, corantes. A minha esposa usou durante toda a gestação whey protein. Ela tinha um problema, assim, dificuldade de consumir as refeições, nós colocamos. Coincidência ou não, aí aqui é empírico, é só observacional, não estamos falando de metodologia científica. Minha filha nunca teve a crise de garganta, nunca baixou um hospital, não sabe o que é usar medicação para isso. Né? Porque a gente garantiu pelo menos o aporte proteico. Né? Então, é isso que eu quero dizer. A questão do suplemento, você não pode condenar o suplemento, se ele é um suplemento seguro, que já está no mercado. A questão é como nós vamos usar essa ferramenta.
né? Então, se ela for usada de forma correta, segura, se ela não for no intuito de substituir o alimento, se a pessoa consegue se alimentar bem tudo, não é o primeiro ponto, ela entra como opção. Excelente essa sua fala, como opção, porque as pessoas às vezes deixam de comer para tomar um whey, digamos. Sim, não faz sentido. Gente, olha, não tem suplemento nenhum do mundo que vai ter todos os nutrientes que o alimento tem, tá? Eu vou dar só um exemplo para vocês. O pessoal não come fruta, não come vegetal e quer tomar suplemento vitamínico e mineral. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, isso é um negócio bem sério e importante. Quando a gente fala de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas minerais e fibra, nós estamos falando da ponta do iceberg. É o que nós estamos vendo. A maior parte do iceberg não é o que está fora, é o que está embaixo da água. Existe uma categoria, né, de substâncias chamadas fitoquímicos. São milhares e milhares de fitoquímicos que fazem efeito em regular uma série de reações metabólicas no organismo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Tem a família dos carotenoides. Então, quando você está falando aqui, a cenoura é amarelinha, porque tem beta-caroteno. Então, ali é especificamente um tipo de carotenoide, que é o beta-caroteno. Até hoje já foram descobertas mais de 600 variações de carotenoides nos alimentos. Tá? 600. Estou falando de uma família. Vamos falar da família dos compostos fenólicos. Você tem para mais de 10 mil. Então, quando você deixa de consumir o vegetal, a fruta, né? O teu cereal integral, tu deixa de comer a tua salada, você está deixando de botar tudo isso para dentro. E as pesquisas demonstram que isso previne cânceres, doenças cardiovasculares, diabetes, inclusive até melhora a parte imunológica, porque funcionam como antivirais, antibacterianos. Então é lamentável, né, que às vezes a gente veja até nas mídias, né? Não coma fruta porque fruta engorda. Lógico, ninguém está falando comer uma penca de banana. Melancia inteira. Não é isso, né? Mas é importantíssimo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Aí é a tal da falta do conhecimento. Né? Conhecimento raso, né? E às vezes isso é transmitido de uma Acaba forma... sendo propagado de uma forma errônea, né? Tal, né? A gente sabe disso, né? As professoras devem vivenciar isso. Diretamente. Professor, a gente ainda tinha assim, umas 200 perguntas, o papo tá excelente, mas a gente tem que encerrar por hoje, certo? Tá certo. Foi muito enriquecedor. Por mim, eu passava a tarde inteira aqui, né, Jéssica? A minha cabeça, assim, tá fervilhando. Imagine de quem vai assistir, os alunos, certo? Assunto, né? A nutrição esportiva é um mundo, a suplementação é um mundo. Das 5 horas aí. Eu brinco muito com meus alunos, né, que passaram por mim na nutrição esportiva, seja na graduação, na pós-graduação. Assim, o nutricionista esportivo ele tem uma responsabilidade muito grande, porque além de saber da nutrição esportiva, ele tem que conhecer nutrição clínica, ele tem que conhecer muito bem fisiologia do exercício, ele tem que conhecer muito bem bioquímica. É o mundo que ele tem que dominar. Porque a gente acha que, quando a gente fala de esporte, gente, nós não estamos falando só de atleta de elite, não. Nós estamos falando, às vezes, de um cara que é diabético, que precisou começar a atividade física para controlar o diabetes, que a gente sabe que é fundamental a atividade física. Né? Diabético sedentário está se condenando à morte. Precisa fazer atividade física. Então, o nutricionista esportivo vai pegar um cara que tem uma doença de base, que é o quê? O diabetes. Então, ele tem que entender da clínica. Né? É o paciente como um todo, né? O paciente como um todo, paciente que fez ali uma revascularização, botou um stent, ou fez uma ponte porque teve um infarto, né? Ou sofreu um acidente vascular encefálico, etc, etc, etc. Você tem mil questões aí. Ou tinha hérnia de disco, precisou fazer um fortalecimento, ganhar massa muscular para poder estabilizar a coluna, etc. Então, tem que ter esse entendimento. Então, aí vem a velha máxima, né? É estudar. Precisa dominar isso. Já ia pedir para o senhor finalizar com um conselho, tá aí. O conselho é não parem de estudar. O conselho é estuda até 30 minutos depois de morrer. Né? O conselho é esse, porque quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós temos autoridade. Né? E aí nós não vamos cair em armadilhas. Né? Ter um viés de saber interpretar aquilo que está lendo, se aprofundar na leitura de artigos científicos, para quem quer conhecer mais um tema, e para as revisões. Hoje a gente tem facilidade de ver muito open access, que a gente chama aí, né? Sim. Que são os artigos que são gratuitos, muita coisa boa. Não fiquem em recortes, pelo amor de Deus. Eu já vi, infelizmente, alunos que vão ler recorte de Instagram. Gente, não façam isso, né? Vocês ficam reféns ali. Se alguém estiver usando de má fé, vocês ficam presos nisso. Então isso é muito importante. É uma profissão que ela tem um potencial monstruoso. Cada dia, quanto a gente vê mais pesquisa, mais a gente enlouquece com isso.
Só para finalizar, quando a gente faz pesquisa com plantas, extratos de plantas, a gente vê coisa que a gente duvida. Eu não acredito que uma planta possa fazer isso, que um fruto possa fazer isso, e faz. Então essa é a beleza da natureza, né? Então a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a natureza na mão para poder trabalhar. Perfeito. Então a gente precisa de conhecimento. Excelente, fechou com chave de ouro. E assim, em nome da nossa coordenadora Dênia, em nome da FADAT, o curso de nutrição, a gente quer agradecer a sua presença, que possa nos visitar mais vezes, conhecer nosso Sertão Central. Muito obrigada. É um prazer. Muito obrigada, professor. Sou eu que agradeço o convite.